Olá pessoal, em nosso vídeo de hoje iremos fazer uma revisão de assuntos que são importantes para o entendimento do curso de Sistema de Controle. Fiz aqui uma lista de assuntos para caso o aluno já esteja familiarizado com o conteúdo, ele possa passar para o próximo vídeo do curso. Tudo bem? Iniciaremos a nossa revisão com a classificação de sistemas. Nós iremos ver de novo o que é um sistema CISO, um sistema SIMO, MISO e MIMO. Além disso, iremos tratar também dos sistemas lineares e não lineares, sistemas variantes e invariantes no tempo e sistemas causais e não causais. Bem, iremos também revisar a transformada de Laplace e as suas propriedades, como a linearidade, deslocamento no tempo, deslocamento na frequência, diferenciação no tempo, escalamento, convolução, teorema do valor inicial e teorema do valor final e função de transferência. Certo? Além disso, iremos também revisar os conceitos de estabilidade, diagrama de blocos e o efeito da alocação de polos. O que são esses efeitos? Dependendo da alocação de polos, a gente pode dizer se um sistema de segunda ordem é subamortecido, criticamente amortecido ou superamortecido. Ainda, nós iremos tratar das especificações da resposta ao degrau em sistema segunda ordem. Ou seja, nós iremos revisitar o que é tempo de subida, tempo de acomodação, máximo sobre sinal e tempo de pico. Certo? E por último, nós iremos entender quais são os efeitos de polos e zeros adicionais em uma função de transferência. Muito bem, gente. Os sistemas podem ter 4 classificações dependendo da quantidade de entradas e da quantidade de saídas. Vamos supor que o sistema G1 seja um sistema de uma entrada, x de t, e uma saída, y de t. A esse tipo de sistema, a gente classifica como um sistema CISO, que significa uma entrada e uma saída. Um exemplo de um sistema desse tipo, se o G1 fosse um carro, a gente aplicasse na entrada uma aceleração e obtesse na saída a velocidade. Esse daqui é um exemplo de sistema CISO. O sistema G2, vamos supor que seja um sistema de uma entrada, x de t, e múltiplas saídas. Seria y de t, y2 de t, até yn de t. A esse tipo de sistema, nós classificamos como sistema SIMO, que significa entrada simples e múltiplas saídas. Um exemplo desse tipo de sistema pode ser um sistema automobilístico que, aplicando uma aceleração na entrada, eu poderia obter diversas saídas, como própria velocidade, atração e gasto de combustível. O sistema G3, vamos supor que seja um sistema de múltiplas entradas, x1 de t, x2 de t, xn de t. E obtenho somente uma saída, y de t. Bem, um sistema como esse também pode ser um sistema automobilístico em que eu posso aplicar uma aceleração, posso ter aqui também o peso do carro
e aqui um tipo de pneu. Com essas três entradas, eu obtenho aqui uma determinada velocidade. Correto? A esse tipo de sistema, a gente chama de MISO, que é um sistema de múltiplas entradas para uma saída somente. Vamos supor que o sistema 4 seja um sistema mais complexo, em que eu tenho múltiplas entradas, certo? x1 de t, x2 de t, xn de t, e obtenho múltiplas saídas, y de t, y2 de t, y3 de t. Esse tipo de sistema a gente chama de sistema MIMO, que é múltipla entrada e múltipla saída. Um exemplo desse tipo de sistema, também um exemplo automobilístico, a gente pode colocar aqui a aceleração, o peso do carro e o tipo de pneu. E podemos obter na saída a velocidade, a tração do carro e gasto de combustível. Então, revisando aqui, nós temos 4 tipos de sistemas relacionados à quantidade de entrada e quantidade de saída. Se eu tenho uma entrada e uma saída, o sistema é classificado como sistema CISO. Se eu tenho uma entrada e múltiplas saídas, o sistema é classificado como sistema SIMO. Se eu tenho múltiplas entradas e uma saída, o sistema é classificado como sistema MISO. E se eu tenho múltiplas entradas e múltiplas saídas, o sistema é classificado como sistema MIMO. Uma outra forma de classificarmos um sistema é pela sua linearidade. Um sistema pode ser linear ou não linear. Para o sistema ser linear, ele deve obedecer à propriedade da superposição, que é a combinação de duas propriedades. É a propriedade da aditividade e da homogeneidade. Como é que funciona a propriedade da aditividade? Bem, a aditividade diz o seguinte: se nós excitarmos um sistema com entrada x1 de t, o sistema irá responder com a saída y1 de t. Se nós excitarmos esse mesmo sistema com a entrada x2 de t, o sistema responderá com a saída y2 de t. O que a aditividade diz? A propriedade da aditividade vai dizer o seguinte, que se nós excitarmos esse sistema com a entrada x1 de t mais x2 de t, a saída também será uma soma das saídas anteriores. Seria y1 de t mais y2 de t, certo? A outra propriedadezinha é a propriedade da homogeneidade, que diz o seguinte: se nós excitarmos o sistema com a entrada x1 de t, o sistema responderá com a saída y1 de t. E se a essa entrada eu multiplicar um valor constante k, o sistema responderá com a saída também multiplicada por um valor constante k. Muito bem. A propriedade da superposição é uma combinação da propriedade da aditividade com a propriedade da homogeneidade. Então, se nesse sistema eu aplicar uma entrada x1 de t, ele responderá com a saída y1 de t. Se eu aplicar a entrada x2 de t,
ele também responderá com a saída y2 de t. Então, pessoal, o que a propriedade da superposição vai dizer? Que se eu aplicar uma entrada K1 x1 de t mais K2 x2 de t, o sistema vai responder com a saída K1 y1 de t mais K2 y2 de t. Então, pessoal, um sistema ele é linear quando ele obedece à propriedade da superposição, certo? Quando o sistema não obedece essa propriedade, é dito que ele é um sistema não linear. Os sistemas podem ser também variantes no tempo ou invariantes no tempo. Sistemas invariantes no tempo são sistemas que não mudam seus parâmetros ao longo do tempo. Vamos supor que eu tenha um sistema qualquer e excitamos ele com uma entrada desse jeito aqui. E ele vai responder com a saída dessa forma. Se o sistema for invariante no tempo, se eu excitar esse mesmo sistema t segundos depois, com a mesma entrada, a resposta desse sistema acontecerá também t segundos depois, com a mesma saída. Sistemas invariantes no tempo têm essa característica. Se nós excitarmos um sistema, a resposta dele vai ser uma, e tempos depois, se nós excitarmos esse mesmo sistema com a mesma entrada, a resposta dele vai ser a mesma, certo? A resposta dele não muda em relação ao tempo. Um exemplo clássico de um sistema invariante no tempo é um circuito resistivo. Se nós colocarmos uma tensão em um circuito resistivo, aquelas resistências vão gerar uma determinada corrente no circuito e uma determinada queda de tensão. Se excitarmos esse mesmo circuito com a mesma tensão tempos depois, um dia, 2 dias depois, esses mesmos parâmetros de queda de tensão e corrente no circuito vão ser os mesmos. Então, isso é um exemplo clássico de um sistema invariante no tempo. O exemplo de um sistema variante no tempo é um carro de Fórmula 1. Observe que, no início da corrida, os carros estão com o tanque cheio, com pneus novos, e quando o piloto vai acelerar aquele carro vai responder de uma maneira. Já no final da corrida, com o tanque vazio, com o pneu desgastado, se ele acelerar da mesma forma que acelerou no início da corrida, o carro vai responder de uma maneira diferente. Então, esse é um tipo de sistema variante no tempo. Ou seja, os parâmetros do carro estão mudando ao longo do tempo, como o peso e a qualidade dos pneus. Muito bem, gente. Os sistemas também podem ser classificados em sistemas causais e não causais. Um sistema causal é aquele sistema em que a saída depende do valor presente e passado de uma entrada x de t, e não de seus valores futuros. Ou seja, a saída nunca deve começar antes que a entrada seja aplicada. Para ilustrar isso, vamos supor que nós aplicamos um sinal qualquer na entrada desse sistema no tempo 3. E o sistema responde com uma saída a partir do tempo 1. A saída está ocorrendo antes que a entrada seja aplicada. Isso é uma característica de sistemas não causais. Mas, se nós aplicarmos uma determinada entrada no sistema e a saída ocorrer a partir do momento que eu apliquei a entrada, desse jeito aqui, então esse é um sistema causal. Pessoal, eu preciso fazer uma observação. Os alunos confundem muito a definição de sistemas causais e não causais com sinais causais e não causais. Para esclarecer essa dúvida, um sinal é causal se ele iniciar a partir do tempo zero. Isso daqui é um sinal causal.
E um sinal é não causal se ele iniciar antes do tempo zero. Então, pessoal, muito cuidado com isso. A causalidade de um sistema é a resposta em relação à entrada. Se a resposta ocorrer antes da entrada, o sistema é não causal. Se a resposta ocorrer depois da entrada, o sistema é causal. Em sinais, um sinal é causal se ela iniciar a partir do tempo zero. E um sinal é não causal se ela iniciar antes do tempo zero. O próximo ponto de nossa revisão é a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é a decomposição de um sinal x de t em exponenciais na forma de e elevado a s t, em que S é a frequência complexa dado por sigma mais ou menos j ômega, em que ômega é a frequência angular e sigma é a frequência neperiana. A transformada de Laplace é dada pela seguinte equação: x de s vai ser igual a integral no intervalo de menos infinito a infinito, x de t vezes exponencial de menos s t dt. Essa equação da transformada de Laplace é chamada de transformada de Laplace bilateral, porque eu trabalho no intervalo de menos infinito a infinito. Como nós, na matéria de controle, iremos trabalhar com sinais causais, nós vamos trabalhar com a transformada de Laplace unilateral, em que a integral vai estar definida no intervalo de zero a infinito. Isso daqui é chamado de transformada de Laplace unilateral. Muito bem, gente. A transformada de Laplace tem a função de transferir a nossa operação no domínio do tempo para o domínio da frequência. Se eu tenho aqui uma operação no domínio do tempo, pela transformada de Laplace, eu consigo levar essa operação para o domínio da frequência. Bem, e qual é a vantagem de fazer a transformada de Laplace em uma operação? Imagine que eu estou no domínio do tempo fazendo uma operação para sair do ponto A até o ponto B. E no domínio do tempo, eu percorro esse caminho até chegar ao ponto B. Se eu pegar essa operação e fazer a transformada de Laplace, no domínio da frequência, para eu sair do ponto A até o ponto B, se torna um caminho muito mais simples. E uma vez que eu cheguei no ponto B, eu posso fazer a transformada de Laplace inversa para poder voltar ao domínio do tempo. Um exemplo disso são as equações diferenciais, que no domínio do tempo se tornam equações um pouco mais complicadas de se resolver. Se nós aplicarmos a transformada de Laplace nas equações diferenciais, elas se tornam equações polinomiais, que são mais fáceis de resolver. Um outro exemplo é a operação de convolução, que no domínio do tempo é uma operação um pouco complicada. Porém, se nós levarmos essa operação para a frequência, ela se torna uma simples multiplicação. Então, uma das grandes vantagens da transformada de Laplace é facilitar os cálculos matemáticos para resolver os problemas. Vamos ver agora as propriedades da transformada de Laplace. A primeira propriedade é linearidade. A transformada de Laplace é uma operação linear, ou seja, ela obedece às propriedades da superposição. Se eu tenho uma função x1 de t, cuja transformada de Laplace é x1 de s, e eu tenho uma segunda função x2 de t, cuja transformada de Laplace é x2 de s, então a transformada de Laplace de A1 x1 de t mais A2
x2 de t será A1 x1 de S mais A2 x2 de S. Ou seja, ele está obedecendo a propriedade da aditividade e da homogeneidade. Outra propriedade é o deslocamento no tempo. Essa propriedade quer dizer o seguinte, que se a transformada de Laplace de x de t, o de t, for x de S, então, para um t0 maior ou igual a zero, então, se eu deslocar essa função, x de t menos t0 vezes o de t menos t0, a transformada de Laplace disso será x de S elevado a menos S t0. Outra propriedade é a propriedade do deslocamento na frequência. Essa propriedade diz o seguinte, que se a transformada de Laplace de x de t for x de S, então a transformada de Laplace de x de t elevado a S0 de t será x de S menos S0. Muito bem, gente. Vamos ver agora a propriedade da diferenciação no tempo. Bem, essa propriedade diz o seguinte, se a transformada de Laplace de uma função x de t é x de S, então a transformada de Laplace da derivada de x de t será Sx de S menos x de 0 menos. Ou seja, a condição inicial. Se tivermos a derivada segunda da função x de t, a transformada de Laplace será S ao quadrado x de S menos S x de 0 menos, a condição inicial, menos a derivada no ponto zero. Podemos generalizar essa propriedade se eu tiver a enésima derivada dnx de t sobre dt da n, a transformada de Laplace da enésima derivada de x de t será S elevado a n x de S menos S elevado a n menos 1 x 0 menos S elevado a n menos 2, a derivada de x em 0 menos x elevado a n menos 1 e 0 menos. Muito bem, gente. Para ilustrar a propriedade da diferenciação do tempo, vamos aplicar essa propriedade nessa equação diferencial. Bem, o primeiro termo aqui é uma derivada de segunda ordem. Como a gente viu, a transformada de Laplace de uma derivada de segunda ordem vai ser S ao quadrado y de S menos S y de 0 menos a derivada de y ponto 0 menos. Bem, podemos continuar aqui, mas a transformada de Laplace da derivada de primeira ordem. 5 vezes S y de S menos y 0 menos. Mais, agora, o terceiro termo, 6 y de S, que vai ser igual a... Agora aplicamos a transformada de Laplace no termo da direita, certo? Então, temos aqui, primeiro, 2x de t. A transformada de Laplace de 2x de t será 2x de S, mais a transformada de Laplace do último termo da direita, que é a derivada de x de t. A transformada de Laplace da derivada será S x de S menos x na condição inicial.
Continuando o desenvolvimento, nós temos aqui que S ao quadrado y de S menos. Quem é y de 0 menos? Y de 0 menos é igual a 1. Então, temos aqui menos S menos y ponto de 0 menos. Y ponto de 0 menos é igual a 3. Então, menos 3 mais 5 S y de S menos y de 0 menos menos 5 mais 6 y de S, que vai ser igual a 2x de S mais sx de S. Bem, pessoal, nós temos aqui o valor de x de t no ponto 0 menos. Bem, considerando que x de t é a entrada e considerando que a gente só trabalha com sinais causais, então eu sei que no ponto 0 menos eu não tenho sinal nenhum, certo? Já que o sinal causal só existe a partir do ponto 0, então a função de x em 0 menos é 0. Dessa maneira, nós temos aqui que S ao quadrado y de S menos S, menos 3 eu posso somar com menos 5, então eu tenho aqui menos 8, mais 5S y de S, mais 6y de S, que vai ser igual a, se eu colocar o x de S em evidência, eu posso ter aqui 2 mais S multiplicado por x de S. Continuando, nós temos aqui que nós podemos colocar esse termo e esse termo em evidência. Então, temos aqui que y de S pode ser multiplicado por S ao quadrado mais 5S mais 6 menos S menos 8, que é igual a 2 mais S multiplicado por x de S. Continuando no desenvolvimento, nós temos que y de S vai ser igual a 2 mais S vezes x de S mais S mais 8 sobre S ao quadrado mais 5S mais 6. Pessoal, observe que essa resposta pode ser escrita dessa maneira. Y de S vai ser igual a 2 mais S vezes x de S sobre S ao quadrado mais 5S mais 6 mais S mais 8 sobre S ao quadrado mais 5S mais 6. Pessoal, eu separei essa resposta em duas respostas. Observe que essa resposta ela depende da entrada. E se vocês se lembrarem, S mais 8 aqui resultou das condições iniciais. Então, eu tenho uma resposta que depende somente da entrada, que é essa, e tenho uma resposta que depende somente das condições iniciais, que é essa daqui. Então, essa resposta aqui vai ser chamada de resposta ao estado nulo. E essa resposta aqui vai ser chamada de resposta à entrada nula. Vamos supor agora que eu tenho uma entrada x de t igual a um impulso delta de t. Assim, a transformada de Laplace do impulso x de s vai ser igual a 1. Então, podemos agora substituir o x de s na equação de y de s. Então, temos que y de s ser igual a 2 mais s sobre s ao quadrado mais 5s mais 6 mais s mais 8 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Muito bem. Isso daqui é a solução do nosso problema. Nós acabamos de encontrar y de s. A próxima propriedade é a propriedade do escalamento, que é a compressão ou a expansão dos sinais. Essa propriedade diz o seguinte: se a transformada de Laplace de um sinal x de t é x de s,
Então, se eu comprimir ou expandir esse sinal, de modo que x de AT, então a transformada de Laplace desse sinal será 1 sobre A, x de S sobre A. E a convolução diz o seguinte: se eu tenho um sinal x1 de t, cuja transformada de Laplace é x1 de S, e eu tenho o segundo sinal x2 de t, cuja transformada de Laplace é x2 de S, então a convolução dos dois sinais x1 de t e x2 de t vai gerar a transformada de Laplace x1 de S vezes x2 de S. Vamos ver agora os teoremas do valor inicial e final. Esses teoremas são úteis porque nós conseguimos identificar os valores inicial e final de uma função a partir da transformada de Laplace. Para identificar o valor inicial dessa função, nós usamos o teorema do valor inicial, que é dado por y 0 mais, vai ser igual a limite de s y de s para s tendendo a infinito. Então, com esse teorema do valor inicial, eu consigo identificar o valor no ponto inicial da função a partir da transformada de Laplace. Eu aplico o limite com o limite de s tendendo a infinito. Para identificarmos o valor final dessa função, nós utilizamos o teorema do valor final, que é dado pela seguinte equação: limite de y de t com t tendendo a infinito vai ser igual a limite de s y de s com s tendendo a zero. Bem, eu preciso fazer algumas observações com relação a esses teoremas. O teorema do valor inicial, ela só funciona se esse limite aqui existir. E esse limite vai existir se o y de s for estritamente próprio. Ou seja, se o grau de n de s for menor do que o grau de d de s. E para o teorema do valor final funcionar, y de s não pode possuir polos no eixo imaginário, exceto se existir um polo na origem. Vamos conversar sobre função de transferência. Nós já vimos que a resposta de um sistema é composto de duas respostas. Uma é a resposta ao estado nulo e outra é a resposta à entrada nula. Para a gente extrair a função de transferência, nós precisamos considerar que o sistema esteja relaxado. O que isso significa? Quer dizer que o sistema não tenha nenhuma condição inicial, ou seja, que as condições iniciais do sistema sejam zero. Então vamos lá. Supondo que o sistema é relaxado, consequentemente eu não vou ter a resposta à entrada nula. Então essa resposta aqui vai ser igual a zero. De modo que y de s será s mais 2, x de s, s ao quadrado mais 5s mais 6. Considere, então, que x de t seja a função impulso, delta de t. De modo que a transformada de Laplace do impulso será 1. Assim, nós temos que y de s vai ser igual a s mais 2 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Observe que a resposta ao impulso é esse polinômio. E quando nós excitamos o sistema com impulso, esse polinômio tem um nome específico, que é a função de transferência, certo? Por que é a função de transferência? A função de transferência também é representado por um h de s, que significa a resposta ao impulso. O que significa essa função de transferência, ou a resposta ao impulso? Isso quer dizer que eu posso obter a resposta de um sistema a partir da multiplicação da função de transferência por uma entrada
qualquer. A função de transferência pode ser generalizada sendo escrita na forma polinomial ou pode ser escrita na forma fatorial, que é essa equação aqui de baixo, em que o h de s vai ser igual a um k, que é um ganho constante, vezes a fração de produtórios. No numerador, um produtório de S menos EI, em que o I vai de 1 a M, e o denominador, o produtório de S menos PI, em que o I vai de 1 a M. O Z, pessoal, é chamado de zero do sistema, e é onde no plano S a função de transferência é zero. Já o PI é chamado de polo do sistema, e é onde no plano S a magnitude da função de transferência é infinito. São esses polos que determinam a estabilidade e são os modos característicos do sistema, ou seja, determinam o comportamento natural do sistema. Bem, vamos finalizar aqui esse vídeo e continuaremos a revisão no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.